Quem foi, afinal, Cristóvão Colombo? Será que era português, espanhol ou italiano? Depois do lançamento do mais recente filme de Manuel de Oliveira, O Enigma, esta questão torna-se mais uma vez palpitante, sai do âmbito da investigação e da história e vem até à esfera pública. Hoje, no nosso programa, vamos então tentar perceber este enigma que, pelos vistos, tem resolução mais difícil do que a simples questão do ovo de Colombo. Boa tarde, bem-vindo a mais um Sociedade Civil. Vamos hoje olhar para um período da história que continua a levantar polémica, não só no seio dos historiadores e investigadores, mas sobretudo a alimentar muita ficção e muita investigação no domínio da escrita e do jornalismo. Vamos falar sobre Cristóvão Colombo. Afinal, quem era ou quem eram estas personagens que marcaram um período importantíssimo nos descobrimentos que assumimos serem sobretudo portugueses. Vamos falar sobre esta matéria com o Tenente-Coronel Brandão Ferreira. Connosco está também o historiador José Manuel Garcia e o escritor José Rodrigues dos Santos. Muito obrigada por estarem aqui connosco para tentar resolver este verdadeiro enigma, de resto o nome do novo filme de Manuel de Oliveira, que traz então esta questão para a praça pública. Colombo era português? Vamos, a nível de reportagens, fazer um primeiro enquadramento. A grande maioria dos historiadores é unânime quanto à nacionalidade de Colombo, um italiano nascido na cidade de Génova. Vamos recordar a história que contam os livros de história, já muito contestados por muitos investigadores. Depois, mais à frente, vamos tentar perceber então porque é que cada nação quer admitir e ganhar a nacionalidade deste descobridor, a quem já foram atribuídos vários nomes e vários locais de nascimento. Um homem que já foi do povo, mas que também já pode ter pertencido à nobreza. Cuba do Alentejo terá sido a terra de Colombo? É isso que vamos descobrir também ou tentar descobrir neste nosso programa. Não sei se em hora e meia descobriremos todas as respostas. E depois, claro, olhamos para este filme de Manuel de Oliveira, que no fundo veio trazer para a praça pública, para a ribalta, esta questão de Cristóvão Colombo poder ter sido português. Vamos também falar de outros filmes, vamos estar à conversa com o jornalista e crítico de cinema José Vieira Mendes, que nos vai falar de outros filmes que nos remetem para a época e para a vida de Cristóvão Colombo. É claro que vamos ter hora e meia de conversa, em que vamos contar também com a sua participação através do telefone, do e-mail e do blog, mas esta é a primeira pergunta para que eu peço uma resposta rápida, só para enquadrarmos, fazermos o primeiro enquadramento desta tarde. Brandão Ferreira, Colombo, para si, era português? Tudo indica que seria. Não se pode dizer que com 100% de certeza que era, mas, enfim, todas as investigações que têm sido feitas cada vez se torna mais premente e cada vez se torna mais lógico que assim seja. E quanto à perspectiva de José Manuel Garcia? Bom, eu, nesse aspecto, embora como historiador seja prudente e tenha reservas e não tenha certezas sobre muitas coisas, há, relativamente a Cristóvão Colombo, uma noção que eu tenho é de que, de facto, Cristóvão Colombo era genovês. Não consigo visualizar em nenhum dos documentos, nem nenhum dos textos que eu li até hoje sobre Cristóvão Colombo, em nenhuma fonte, em nenhum testemunho da época, nem posterior, não consegui vislumbrar de maneira nenhuma a possibilidade dele poder ser português, espanhol ou outra nacionalidade que não fosse italiana. E José Luís Santos, que curiosamente se lançou nesta verdadeira aventura com o seu um grande êxito também de vendas. Parece-lhe que Cristóvão Colombo seria português? De resto, quem leu o seu livro sabe quais são as suas teorias, mas para quem não leu... Bem, eu acho que esta é uma questão que está realmente em aberto. Deixe-me só enquadrar, talvez para as pessoas perceberem lá em casa, quando nós estamos a falar na análise de quem era Colombo, ou quem era Colombo, temos que perceber uma coisa. Houve existiram dois homens no século XV. Um chamado Cristóforo Colombo. Não há dúvida que este homem existiu. Cristóforo Colombo era um genovês que nasceu de família humilde, plebeu, e, portanto, sem qualquer educação, e que aos 14 anos se tornou marinheiro. Existia um outro homem na Península Ibérica chamado Cristóvão Colombo. Não é Colombo, Colombo. Cristóvão Colombo
era um almirante que casou com uma mulher de alta nobreza em Portugal, Dona Filipa Muniz Pestrelo, que frequentava a corte em Portugal, ao ponto do rei Dom João II lhe chamar meu especial amigo. E este homem sabia latim, sabia matemática, tinha alguma erudição e fez a descoberta da América. A grande questão que se coloca aqui é saber se Cristóvão Colombo e Cristóforo Colombo são a mesma pessoa ou não, ou são pessoas diferentes. Na sua perspectiva, são duas pessoas. E esta análise faz-se desta maneira. Há documentos que provam que Cristóforo Colombo existiu, o genovês. Estes documentos são em Génova, não há dúvidas nenhuma sobre isto. E há documentos que provam que Cristóvão Colombo existiu, o almirante. Não há dúvidas nenhuma sobre isto. A dificuldade está nos documentos que fazem, supostamente, a demonstração de que os dois são o mesmo, que são documentos raríssimos e sobre os quais há enormes dúvidas. Exato. E, portanto, eu não consigo dizer se ele era português. Agora, o que eu também não consigo dizer, com a certeza que o professor dá, é que ele era genovês. E não consigo e posso demonstrá-lo. Exato, é isso que vamos fazer ao longo deste programa. Já percebeu então que os dados estão lançados, há 3 nacionalidades, há locais onde pode ter nascido Cristóvão Colombo, pode de resto este homem ter sido na história 2 pessoas diferentes com nomes muito semelhantes. Vamos tentar então perceber até ao final do programa, tentar esclarecer esta dúvida, mas para já vamos recordar aquilo que nos ensinam na escola, que Cristóvão Colombo de facto era um humilde tecelão de Génova que depois se transformou num grande descobridor. A seguir a Jesus Cristo foi o homem sobre quem mais se escreveu. No mundo em que só existiam Europa, Ásia e África, ele descobriu a América, a que Camões chamou nos Lusíadas a 4ª parte nova do mundo. 500 anos depois da sua morte, Cristóvão Colombo já teve inúmeros nomes, origens, nacionalidades e credos, tudo porque guardou sempre um segredo, a sua identidade. A teoria mais aceite conta que Colombo provinha de uma família de tecelões da cidade de Génova, filho de um cardador de lãs, era um humilde trabalhador que sonhava tornar-se navegador. Nunca revelou a sua nacionalidade ou família em parte alguma, à exceção do Último Testamento, datado de 1498, onde se pode ler, tendo eu nascido em Génova, e que foi aceito pelos historiadores como prova de um Cristóvão Colombo italiano. Ainda hoje os textos históricos contam que em 1476, a 10 km da costa de Portugal, houve uma batalha feroz entre navios genoveses e uma pequena frota de corsários. Os navios começaram a arder e um jovem salva-se, nadando 14 km até à costa. Assim chegou a Portugal Cristóforo Colombo, um tecelão genovês de 25 anos que não sabia ler nem escrever. Aí aprendeu português, castelhano, latim, cosmografia, álgebra, geometria, cartografia, cifras secretas e navegação. Apesar da sua humilde origem, 2 anos e meio mais tarde casa com Filipa Muniz Pestrelo, uma dama nobre da Ordem de Santiago. Ofereceu o seu plano de navegação para a Índia ao rei Dom João II, que o rejeitou. Traído por Portugal, Cristóforo Colombo terá mudado de nome para Cristóvão Colombo e foi a Castela oferecer o mesmo plano aos espanhóis, inimigos de Portugal. Em 7 anos, conseguiu convencer a corte espanhola a financiar a sua viagem. Em 1492, partiu rumo ao oeste em busca de uma nova rota para a Índia, mas em vez disso encontrou o Novo Mundo, terra que o tecelão navegador achava que era a Índia, e com esta ideia morreu em 1506. Para muitos historiadores e investigadores, há mentiras nesta história. Uns dizem que Colombo queria ocultar as origens humilde e bastarda para se mover entre reis e nobreza. Outros afirmam que era um judeu a fugir à Inquisição. E outros ainda admitem que há 2 Cristóvão Colombo. E que o genovês não foi o mesmo que descobriu a América. A polémica está lançada. Estará a verdadeira identidade guardada no túmulo? Uma equipa de cientistas espanhóis, coordenada pelo professor António Lorente, teve permissão para investigar os restos mortais do explorador que estão na Catedral de Sevilha, juntamente com os seus familiares, o irmão Diogo e o filho Fernando, e assim estabelecer um vínculo genético. O investigador acredita que se pode extrair ADN puro e que este poderá dizer muito sobre a vida e morte de Cristóvão Colombo. Sem sucesso, os restos mortais seguiram para um laboratório em Dallas para ser submetidos às mesmas técnicas das vítimas do 11 de setembro. Ainda não há conclusões científicas, o mistério continua. Quem foi, afinal,
Cristóvão Colombo. Quem foi e em que época viveu? Brandão Ferreira, é muito curioso também fazer um rápido enquadramento daquilo que era Portugal nesta época e, obviamente, sempre tendo em conta aquilo que sabemos e aquilo que poderemos especular, quem é que pode ter sido este ou estes Cristóvão Colombo, uma vez que esta teoria de José Luís dos Santos também é assinada por muitos outros investigadores e autores de obras sobre Colombo. O facto de ter sido duas pessoas e não uma só. Sim, eu concordo com o que disse o José Luís dos Santos, não concordo, obviamente, com o que o Sr. Doutor disse relativamente a ele ser italiano, porque, de facto, não há nenhuma prova absolutamente concludente a dizer que ele é português. Agora, já está mais que provado que ele é italiano é que não pode ser. Mas já lá chegaremos. De facto, é necessário fazer um pequeno enquadramento geoestratégico e geopolítico da altura, sem o qual eu julgo que este fenómeno, ou este enigma, não pode ser enquadrado nem compreendido. É talvez a base de partida para todos os restantes, enfim, estudos e reflexões. Portugal, na altura em que surgiu o Colombo, era em meados, portanto, do século XV, uma nação cheia de força e estava à frente de qualquer outro país nos campos científicos, da cartografia, da arte marear, da astronomia, da construção naval, do armamento, da fortificação, enfim, dos estudos de ventos e marés, etc. O nosso problema geopolítico maior, na altura, era o de garantir a nossa individualidade face ao nosso vizinho, que era todo poderoso, que era Castela, que estava em processo acelerado de unificar todo o território que se veio a denominar de Espanha em 1492. As potências do norte da Europa andavam ainda a lamber as feridas das contendas internas e entre elas, e as repúblicas italianas preocupavam-se fundamentalmente em estabelecer zonas de influência no Mediterrâneo e manter o comércio com o Levante e com o norte da Europa. O Império Turco, por sua vez, expandia-se rapidamente e com alarme. A sul havia a ameaça mora e a pirataria, na altura, e a pirataria e o corso abundavam e também perturbavam a navegação portuguesa. Portugal era ainda o único país, isto é importante, enfim, sei um pouco fora da discussão, mas para uma questão a sério tinha que se ir buscar este aspecto, na minha perspectiva, era, digamos, o único país ainda que mantinha o ideal da cruzada. Como é que nasce, como é que surge então Cristóvão Colombo nesse... É preciso, dê-me só mais 2 minutinhos, por favor. Portugal mantinha uma expansão constante no norte da África e navegava por todo o sul do continente africano e aventurava-se cada vez mais nos Atlântico Central, Sul e Ocidental. Com a descoberta de riquezas no Golfo da Guiné, e aqui é que começa, digamos, um dos problemas básicos disto, entre os quais o ouro, os escravos e a malagueta, estas riquezas atraíram a cobiça dos castelhanos. Acordou-se então o Tratado de Alcáçovas de Toledo, em 1479-80, onde se estabeleceram as pazes na Península, na sequência das lutas dinásticas e do desfecho da Batalha de Toro. De que as terçarias de Moura eram uma espécie de penhor. E cedeu-se as Canárias, nessa altura, a Castela, cujo litígio se arrastava desde o reinado de Dom Afonso IV, e em troca da navegação exclusiva de Portugal no Golfo da Guiné. Estamos a falar de que época, só para situar as pessoas? Estamos a falar na época porque, segundo a tese portuguesa, Cristóvão Colombo nasceu em 1447-48, segundo a italiana em 51, e, portanto, tudo isso se desenrola até à morte do almirante em 1506. Bom, mas isto é preciso perceber isto para enquadrar o Cristóvão Colombo, e não Colombo, foi uma coisa que só os italianos é que lhe chamaram, e não aparece em nenhum documento que não seja italiano, e aliás é uma coisa muito curiosa verificar que todos os descendentes deles até hoje nunca se chamaram Colombo, em Espanha chamaram-se sempre Colombo. Portanto, Colombo, a palavra Colombo... Colombo é uma mistificação, e mais tarde, já poderemos depois, noutra altura, chegar aí. Mas deixe-me acabar, que isto é muito rápido. E, portanto, nós tínhamos este litígio com os espanhóis e fixámos uma linha que, no Tratado de Alcáçovas de Toledo, que acordávamos nisto. Acordávamos em que Portugal tinha a navegação exclusiva num paralelo que ia a sul, passava para as Canárias. Portanto, as Canárias foram dadas aos espanhóis. Em troca, eles não reunificavam nem os Açores, nem a Madeira e nem o Golfo, nem a navegação no Golfo da Guiné. Bom, e, portanto, toda a navegação dali para sul era nossa e estabelecia-se uma linha a 100 milhas, a 100 léguas, a oeste das Ilhas de Cabo Verde, para onde os espanhóis poderiam também navegar. Muito bem.
Ora, o que é que acontece a seguir? Acontece que o objetivo fundamental perseguido pelos portugueses era chegarem à Índia e ao Prestes João, que é uma coisa que nós nos esquecemos a miúdo, e não era só a Índia. E as informações que foram acumulando levaram a crer que o mais rápido era chegar lá por Oriente. Tais dúvidas desapareceram quando Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1487 e deu essa notícia ao rei no ano seguinte. Que, aliás, já aqui também foi referido, o Dom João II pediu ao Colombo, que estava em Sevilha nessa altura, para vir cá, que ele veio a esta reunião com o Bartolomeu Dias. Estão a ver um carregador de lãs italiano ou mesmo um espanhol a ir para uma reunião destas. Claro que o José Manuel Garcia vai tomando nota sobre esse convite, digamos, para Colombo. Portanto, há uma carta que está no Arquivo das Índias em Sevilha, em que Dom João II se dirige a Colombo, diz, o meu especial amigo, não é? Que é uma expressão estranha quando se dirige a um plebeu estrangeiro, um especial amigo. É preciso perceber quando o rei no século XV, o rei é um Deus. É um Deus, é um representante de Deus. Portanto, é uma pessoa, quando o rei entra, está toda a gente de pé, ninguém olha nos olhos. E é tudo excelência e tal, e ele... Portanto, para o Dom João II se referir a alguém como meu especial amigo, quer dizer, tem que ser uma pessoa muito próxima. Ele não se refere a qualquer pessoa como meu especial amigo. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque é que o rei chama de Sevilha um estrangeiro para fazer uma viagem tão importante como é a descoberta da Índia, não é? Que é essa viagem para o Ocidente, quando ele tinha 200 almirantes na sua frota, portugueses, que não eram, que podiam ter feito a mesma coisa. Porquê é que eles chamam estrangeiro? Bom, tudo isto aqui não encaixa com muita facilidade. É claro que e requer alguma imaginação para explicar tudo isto. José Manuel Garcia, posso tentar eu gostava que fosse também, até porque é o único aqui que defende que ele era nesta verdade que nós conhecemos, digamos. Muito bem. Pronto, eu, como há pouco disse, portanto, enfim, conheço a documentação existente sobre a matéria e não tenho dúvidas em aceitar que, e já o escrevi, não é, que no dia 25 de agosto de 1479, Cristóvão Colombo, e diga-se desde já relativamente ao nome, que eu não faço fincapé do nome, porque, por exemplo, um cronista português, que era António Galvão, que escreveu um tratado sobre os descobrimentos em 1550, ele escreveu o nome de Cristóvão Colombo de 3 formas diferentes na sua obra. E, que, ao contrário do que por vezes se diz, o único português que conheceu Cristóvão Colombo ao vivo, e a cores, para brincar, podemos dizer, e que escreveu sobre o assunto, foi o cronista, nada mais, nada menos que o cronista, que era secretário do rei, que se chamava Rui de Pina, o grande cronista Rui de Pina, que escreveu na crónica de Dom João II em 1504, a crónica está datada, portanto não foi inventada, 2 anos antes da morte de Cristóvão Colombo, escreveu o nome Cristóvão Colombo e disse que era italiano. De seguida, o cronista português mais informado que havia logo a seguir, e que estava vivo, aliás, nessa altura, embora ainda muito jovem, que era João de Barros, o grande historiador João de Barros, afirmou categoricamente que era genovês, e chama-lhe Cristóvão Colombo. Ao contrário do seu anterior antecessor, Rui de Pina, que lhe chama Cristóvão Colombo, com todas as letras, e as crónicas manuscritas estão na Torre do Tombo, não deixam enganar, e não são falsificadas. O documento que diz que estava em Génova Cristóvão Colombo em 25 de agosto de 1479 a tratar de assuntos de açúcar, em que ele trabalhava para uma firma do Paulo Di Negro, no chamado documento Acereto, que foi descoberto em 1904, é um documento verdadeiro e permite datar a origem do Cristóvão Colombo como sendo de Génova. Só um pequeno, o professor estava aqui a falar das provas que fazem a ligação entre os dois. Exatamente. Este documento permite fazer a ligação Cristóforo Colombo existiria em Génova, e que seria o mesmo, na minha opinião. E teria estas a origem seria humilde, embora a humildade, como depois a família ser tão elevada ou não em termos sociais, poderá de facto ser discutível em alguns aspectos. Porque, por exemplo, a família Pestrelo, ao contrário do que muito bem disse, pertencia à nobreza, mas o grau de nobreza é que se poderá discutir, porque, na minha opinião, não era uma nobreza muito elevada. Mas era natural nessa época que uns noveis de classe baixa, filhos de selões... Houve casos de ligações de estrangeiros
estrangeiros, em que ele se conseguiu, de facto, como disse muito bem, fazer uma promoção social. Não foi o caso único. Houve um alemão, por exemplo, Martin Benheim, que era cavaleiro já, e já teria uma situação um pouco melhor. Havia flamengos, como Fernão Dulmo, e havia muitos estrangeiros, inclusive os próprios perestrelos, que quando vieram para Portugal não teriam uma proeminência social e que conseguiram destacar-se. Portanto, houve promoções, digamos, de estrangeiros, porque Portugal na altura era um excelente local para negócios da madeira, claro. sobretudo do açúcar, que era um autêntico ouro branco, e portanto havia muitos italianos em que o Cristóvão Colombo foi um dos que apareceu por aqui. Não se sabe em que circunstâncias, cerca de mais ou menos 1476, não se sabe se foi batalha naval, uma coisa qualquer, não se percebe muito bem, mas talvez, de qualquer maneira, ele apareceu em 1476 e aqui o contexto é que é fundamental, porque precisamente ele aparece em 1476, mais ano menos ano, e seja em que circunstâncias for, e o que é que acontecia nessa altura? Portugal estava em guerra com Castela. Em 1476, o Dom Afonso V queria conquistar Castela, achava que ele é que devia ser rei de Castela, queria unificar a Espanha, enfim, perdeu. Os reis católicos é que unificaram a Espanha, exceto Portugal, e, portanto, nós vemos aqui que havia uma guerra, portanto, apareceu numa má altura. E quando ele, entretanto, vai se dedicar a negócios da Madeira, casa com a Filipa Ministra e, portanto, começa a inserir-se na sociedade portuguesa. E nessa altura acontece algo muito importante, é que Portugal parou os descobrimentos. Portugal não fazia descobrimentos, estava em guerra. Um país em guerra não faz descobrimentos. Portugal o que fazia era, desculpem a expressão, atacar os espanhóis que queriam ir à Guiné, porque os portugueses tinham o exclusivo, ainda antes do Tratado de Alcáçovas, tinham o exclusivo. Portanto, os portugueses lutaram durante este período com os espanhóis e havia um clima de tensão. Mas antes desta guerra aparecer, numa data muito importante, porque o ovo de Colombo, para mim, o Colombo não descobriu coisa nenhuma. Quem descobriu a teoria de ir para o Ocidente para descobrir a Índia, que os portugueses queriam chegar à Índia por causa das especiarias, desde o tempo do Infante Dom Henrique, desde o final do Infante Dom Henrique, queriam descobrir, queriam inventar o caminho para chegar à Índia. O inventor dos descobrimentos, como dizia na altura Dom João II, o inventor foi o Infante Dom Henrique, e, portanto, queriam chegar à Índia. Como é que queriam chegar à Índia? Ao longo do litoral africano, como toda a gente sabe. Agora, em 1474, antes, 2 anos antes dele, o Cristóvão Colombo aparecer por aqui, apareceu um outro italiano muito esperto, que é o senhor Paulo Toscanelli. Paulo Toscanelli é que descobriu o ovo de Colombo, quer dizer, descobriu a teoria de que era melhor ir para o Ocidente para descobrir a Índia do que ir por aí abaixo, que era muito longo, complicado, nunca mais lá chegava. Portanto, o Ocidente era rápido, aquilo era logo ali. Portanto, ele escreve uma carta ao Dom Afonso V, não se interessava nada pelo assunto, mas quem se interessava em 1464 era o Dom João II, príncipe Dom João II, que ele é que na altura tinha o privilégio, que o Dom Afonso V não estava nada interessado naquilo, só queria conquistar Marrocos, e então deu as possibilidades ao Dom João. Só que o Dom João, em 1474, perguntou aos seus conselheiros: é melhor ir para o Ocidente ou é melhor ir pela África do Sul? E o Fernando Martins, que era um cônego, disse: eu vou perguntar ao Toscanelli, é um florentino que sabe muito disto, e então perguntou, e ele disse: melhor é ir para o Ocidente e tal, vocês chegam lá. O Cristóvão Colombo descobriu a teoria do Toscanelli, e nós conhecemos o Toscanelli porque o Cristóvão Colombo copiou a carta do Toscanelli em 1474. Portanto, o segredo está aí. Ele inseriu-se e conseguiu concretizar o projeto não a favor dos portugueses, mas a favor dos espanhóis. Portanto, isto diga-se passagem, já lhe dá um toque português que é B, não é? Sim, a formação era portuguesa. A formação era portuguesa. Estava a dar falou no Rui Pina, falou no Pimenta Serento, são essas provas que fazem a ligação. Exatamente. Não há mais. Quanto ao nome. Depois, os cronistas portugueses são unânimes a falar... Os cronistas começam todos a copiar Rui de Pina. Rui de Pina é a chave. Deixa-me só esclarecer. Rui de Pina e Documento Serento são as únicas provas. Admitindo que o do Testamento de 1498 será verdadeiro. Penso que será verdadeiro. Três provas. Não há mais. De todos os documentos, só há 3 que fazem a junção dos dois. E podemos falar sobre eles. Aliás, acho que já devíamos ir agora, porque essa aqui é a questão. Exatamente. Aliás, vamos já a esta próxima peça, porque traz 2 outras perspectivas. Como sabem, Mascarenhas Barreto é, sem dúvida, um dos pioneiros em Portugal a estudar esta matéria, mas fomos contrapô-la à perspectiva de José Armando Saraiva. Portanto, vamos saber conhecer mais algumas peças que acredito se calhar não vão ajudar a perceber a resposta final a esta nossa pergunta, mas, no entanto, enquadram o porquê de tanta polémica e tanta paixão à volta da nacionalidade de Colombo ou Colombo. Os italianos reclamam um Cristóforo Colombo, os espanhóis um Cristóvão Colón
e nós por cá um Cristóvão Colombo. Patrocínio Ribeiro, Armando Cortesão, Mascarenhas Barreto, Manuel Rosa, Luciano da Silva e José Rodrigues dos Santos acreditam num Cristóvão Colombo mais ibérico. Alguns dizem mesmo que foi um português de gema, um espião ao serviço do rei Dom João II. Juntos, escreveram mais do que 3.000 páginas que transformam numa tempestade o Colombo italiano, ancorado há 500 anos na história. Por mais de 15 anos, Cristóvão Colombo foi a vida de Mascarenhas Barreto e ele sabe quem é. Só existe um. O único português. O italiano é uma farsa que está provado no meu livro que é uma farsa, é uma burla. E espanhol nunca houve nenhum. Cristóforo Colombo nunca existiu nenhum. É uma invenção italiana. Dizendo que ele seria filho de um carregador de lãs, só dá o nome do pai, da mãe e dos irmãos. E acabou. Ora, o que acontece é que os carregadores de lã, na Idade Média, não tinham linhagem genealógica. Mesmo hoje, não têm a linhagem genealógica. Os carregadores de lã, ou qualquer pessoa plebeia, não vai andar à procura de quem eram os trisavós e os bisavós. Portanto, era falso. Evidentemente, os italianos precisavam de um herói, porque não tinham nenhum, nunca tiveram nenhum. Os italianos conseguiram perder todas as guerras e nunca descobriram coisa nenhuma. De maneira que eram os senhores do Mediterrâneo, não é? Iam à Grécia. Mais nada. De maneira que precisavam de um herói. E inventaram o Cristóvão Colombo, filho de carregadores de lã. Como se os carregadores de lã tivessem genealogia. Estes argumentos últimos nem chegam a ser argumentos. Não me encontra nenhum historiador profissional, nenhuma embardademia de história, nenhuma pessoa que saiba as regras básicas, que ponha em dúvida a nacionalidade italiana de Colombo. Era genovês, filho de um genovês, carregador de lãs. Toda essa documentação está nos arquivos. Tudo isso é indiscutível. O que há é realmente, enfim, também pessoas que gostam de dar largas à sua imaginação e, portanto, é sempre bonito. A gente tem tantos navegadores, sempre ficávamos com mais um. E há milhares de pessoas que se têm ocupado de Colombo. Milhares. Porque o Colombo, como sabe, é uma grande figura para os espanhóis. Isto era espanhol. A viagem foi feita aos Seixas de Espanha. É uma grande figura para os italianos, visto que ele era italiano. É uma grande figura para os americanos, visto que ele chegou à América. Nunca ninguém, a não ser curiosos portugueses, assim com argumentos de pura fantasia. As contradições em torno da vida do navegador começam na confusão do nome. O homem a que todos se habituaram a chamar Colombo não teve esse nome. Nas bulas papais de Alexandre VI e na grande parte dos documentos e cartas que se conhecem, sempre foi Cristóvão Colombo. Escondeu-se atrás de uma assinatura críptica que alguns autores analisaram ao pormenor por mais de 20 anos. O mistério e o silêncio levam a crer que o tecelão genovês e Dom Cristóbal Colón, a quem se atribui a descoberta do Novo Mundo, podem não ser a mesma pessoa. Afinal, para que tanto secretismo? Porque era um agente de Dom João II, era um inimigo de Espanha. Ele é um espião metido em Espanha para fazer com que os espanhóis não pudessem descobrir o Novo Mundo. É por isso que ele nunca vai para além de Cuba. Passa em todas as praias de Cuba, menos a da ponta que está apontada para o Ocidente. Ele não gostava de falar no seu passado. Nem na sua... Só há uma explicação lógica. Há uma explicação lógica. É que seria da raça judaica. Os judeus, nessa altura, no tempo dele, já eram perseguidos justamente pelos reis católicos. E se os reis católicos soubessem que aquele homem era judeu, nunca o nomeariam almirante-geral do Mar das Índias e de dignidades. Não. O navegador genovês não deixou nada escrito em italiano. Escreveu sempre em castelhano e latim, misturado com portuguesismos. Quem o diz é Menéndez Pidal, no clássico estudo que fez sobre a língua de Colón,
onde conclui que as cartas castelhanas têm um claro verniz português na grafia e no vocalismo. Ao escrever em castelhano, comete erros que só um português comete, porque as palavras não castelhanas de Colomb não derivavam do italiano, do galego ou do catalão, mas sim do português. Não havia dúvida nenhuma que ele tinha que ser português e não espanhol. Até porque, quando escrevia em espanhol, e lhe faltava a palavra ou termo, usava os termos portugueses. Colombo nunca escreveu uma linha em português. Ele não sabia português. Português era esse, não sabia a língua em que nasceu. Não, ele diz claramente, porque um filho dele escreveu a vida dele, nunca ninguém pôs a hipótese de ele ser Colombo, senão alguns curiosos, amadores, fantasistas, que, enfim, merecem todo o respeito como literatos, como autores de obras literárias fantasiadas, mas que não têm o mínimo fundamento documental. Cristóvão Colombo casa com a portuguesa Filipa Muniz Perestrelo, comendadeira da Ordem de Santiago, e desta forma unem-se sangue nobre e plebeu. O tecelão de lã, marinheiro pobre e analfabeto, acaba por se tornar membro da Ordem de Santiago, onde eram excluídos descendentes de judeus, mouros ou gentios, e exigida prova de berço e sangue. A questão que se coloca é se Colombo não seria também ele de origem nobre. Não era da alta nobreza? Então julga que a alta nobreza se punha agora a descobrir terras. Eram aventureiros, o povo, que eram nobilitados depois de terem prestado os serviços à coroa, mas um nobre nunca se metia num barco em que se passava fome em que o perigo de morte era enorme. Depois das 4 viagens de Cristóvão Colombo, há mais nomes portugueses mundo fora. Segundo Mascarenhas Barreto, o navegador batizou as ilhas da América Central com 40 topónimos portugueses do Alentejo e Algarve. Porquê que ele havia de dar o nome de Cuba à ilha que descobriu, à grande ilha que descobriu? Porquê? Porquê que as outras têm os nomes portugueses? Porquê? E da muita literatura que está disponível da autoria de Mascarenhas Barreiro, temos os 2 volumes da Nova Arrancada, Colombo Português, Provas Documentais. São apenas algumas das sugestões que vou mostrando ao longo deste nosso programa. Garanto-lhe desde já que há muitos livros, cada um a defender a sua teoria. É claro que à medida que íamos vendo esta reportagem, os nossos convidados iam tomando as suas notas, uma vez que têm aqui opiniões perfeitamente contrárias. Brandão Ferreira, começando por si. Bom, eu ainda preciso de responder algumas coisas que foram aqui dito, mas tem que se começar por uma ponta. Vamos aqui já queria fazer 3 comentários àquilo que disse o professor Hermano Saraiva. E é este, o professor Hermano Saraiva é uma pessoa conhecidíssima, um grande comunicador, é um homem respeitado, tem um nome feito no campo da história, mas disse-me 3 coisas que me parecem algum reparo. Enfim, um dos quais é de ter dado a primazia aos profissionais da história, quer dizer, que tenta insinuar que quem se interessa por essas questões do Cristóvão Colombo português, ou não, são apenas curiosos, e cita este nome, e são curiosos da história, digamos assim. E eu queria lembrar ao seu professor que nós temos figuras muito gradas da história nacional que não são licenciados em História. Começava logo pelo Alexandre Colano. E temos Brandão Ferreira, vamos só cingir ao tema porque vamos ficar com pouco tempo para chegar às questões fundamentais. Bom, e quanto à questão, então passo só já para o último ponto que me merece repara, dizer que os navegadores não eram nobres. Isso podia acontecer, e aconteceu em muitos casos, nomeadamente com os espanhóis, mas não com os portugueses. Os portugueses, os principais navegadores portugueses eram gente muito importante da Ordem de Cristo. Não eram gente de relé agarrada nos cais. Isso podiam ser os marinheiros. Mas quem estava por trás disto sabia muito bem o que estava a fazer, tinha um plano e era gente muitíssimo capaz e tinha um projeto até científico para fazer as coisas. Portanto, eu acho que isto é que é uma afirmação que não é de um historiador profissional. Esta questão dos escritos, em português, em italiano, em espanhol, o que é que nos pode trazer os escritos, em as coisas escritas? Há quem defenda que Cristóvão Colombo escrevia em português, há imensos autores, e eu tinha aqui uma lista que se podia dar, mas não se pode, enfim, ir ao pormenor e estar ali coisas em estúdio, ou não se deve. Há imensos autores
estrangeiros, nomeadamente espanhóis e eminentes, que dizem que ele nunca escreveu em italiano e escreve com um espanhol aportuguesado e cheio de lusismos, etc. Deixa-me só fazer aqui um enquadramento para percebermos os factos. O professor Mancerado disse uma coisa que é verdadeira. Não há uma linha de Colombo escrita em português. Isto é um facto. Mas em italiano só há 2 linhas. Só há 2 linhas em italiano. E as 2 estão cheias de palavras castelhanas e portuguesas, ao ponto de se perceber que ele não sabia italiano. Pronto, isto é um problema complicado, não é? Um italiano que não sabe italiano. Efetivamente, o que se conhece dele é citações em latim e anotações óbvio, e coisas que ele tem em castelhano. Claro. Porque há algumas cartas que ele escrevia designadamente ao filho, que se sabe que são mesmo dele, porque há muitas falsificações também no meio disto tudo. Como é óbvio. Porque são documentos caros e depois havia muitas intenções. Mas temos segurança em relação às cartas que ele escrevia ao filho português, o Diogo, e temos segurança em relação aos livros que estão na Biblioteca Colombiana em Sevilha, porque ele, quando escrevia, tomava notas nas imagens. Exatamente. E essas notas são da mão dele. Exatamente. E, portanto, é isso que é estudado. E aí é que se percebe como era o castelhano dele e qual era as influências que ele tinha. E há cartas também que ele enviou para amigos genoveses que estavam em castelhano. Exatamente. E, Nunca em italiano. há um aqui em pessoa que ele se corresponde, um genovês que não sabe castelhano, e então ele pede ao outro que sabe castelhano para traduzir. Porque ele Colombo, genovês, não sabe genovês. Depois de viver em Itália até aos 25 anos, segundo a tese italiana. Deixa-me só dizer umas coisas relativamente ao que disse aqui o professor. Até por exemplo, Relativamente ao Rui de tomando Pina. nota, porque a defesa dos genovês... Mas já agora, porque eu ia contrapor uma coisa, depois respondi a tudo. Relativamente ao que disse sobre o Rui de Pina e dele escrever que era cronista português e escreveu que era Colombo, segundo a tese portuguesa, isto só nos está a ajudar. Porque isto fazia parte, porque está aqui um segredo que era preciso manter. E há aqui uma série de mistificações. E, portanto, tudo isto que o professor disse enquadra-se dentro da tese portuguesa. Além disso, o Rui de Pina era um homem de confiança do Dom João II. E, portanto, não ia escrever nada que não fosse do agrado, enfim, autorizado pela coroa. Além disso, todos os outros que são citados, e eu tenho aqui, copia o Rui de Pina. Portanto, o Rui de Pina, no fundo, é o único que fala. O João de Barros usou 15 vezes o nome Cristóvão Colombo, nas décadas da Ásia. Gastelão Frutuoso, em Saudades da Terra, usou 13 vezes esse nome e nunca Colombo. E 41 na sua História Primordial da Madeira. E Gago Coutinho, no prefácio da obra, o Infante de Portugal, nomeou o nome Colombo 37 vezes e nunca Colombo. Vamos a isto, Manuel Garcia. Além disso, mais uma coisa, o Toscanelli, e isto é uma prova de que a tese italiana não pode ser verdadeira. Há aqui 2 coisas que desmontam isto muito simples, e há muitas mais. Mas, portanto, a tese italiana dá-o como chegado a Portugal, que é outro assunto arrevesado, em 1476. Ora, a carta do Toscanelli é de 1474. Portanto, ele estava cá 2 anos antes dos italianos o cá porem. Além disso, existe uma conversa com ele relatada com o rei Dom Fernando de Aragão, em que ele se queixa, que ele se queixa que teve 14 anos a tentar convencer o rei português para ir para as Índias para o Oriente e que não coisa. Ora, como ele foi para a Espanha em 1484 menos 14 dá 1470, portanto 6 anos antes dos italianos o porem em Lisboa. Por exemplo, já tem muito... Melhor não avançarmos na conversa. Pois é, Manuel, vamos a isto, Manuel Garcia. Pegando no último ponto, para não esquecer. Portanto, ele de facto disse que era 14 anos, mas também aqui, e é o problema muitas vezes das fontes históricas, e nomeadamente de uma figura como o Cristóvão Colombo, que a crítica histórica tem de se exercer com muito rigor. Porque nem tudo o que o Cristóvão Colombo diz é verdade. Nomeadamente estes 14 anos, aquilo não bate certo de coisa nenhuma. Quer dizer, 14 anos, ele podia ter 14 como 15 ou 16 e inventou um número mas qualquer. Como é que sabe que é porque 14 anos não dá lógica com... Não bate certo, não bate certo. Que sofreu com o jornal. Exatamente, se for italiano. Não, mas isso é uma hipótese totalmente especulativa. Ao ser italiano, as provas não funcionam. Sempre que uma informação que vem do Colombo não bate certo com a história dos genoveses, a resposta é ele inventou, ele mentiu e não... Exato, porque isso é especulativo. Nós não podemos deixar de ter à partida a noção de que ele poderia ter inventado, então exercemos a crítica sobre o que ele disse, se é verdade ou é mentira. Exato, acontece com muitos depoimentos. Mas também é preciso criticar os documentos. Exatamente. Agora, o se o documento Acereto, que é um dos documentos base, embora não seja o único, mas pronto, também o próprio testamento do Cristóvão Colombo, mas o seu documento Acereto, que diz que ele em 79 era genovês e estava em Génova a fazer negócios de açúcar, eu tenho por bom esse documento, que é um testemunho da época e que não é viciado, porque é um documento notarial, portanto não é um documento viciado. Enquanto que aquele documento não tem seu notarial, nem é assinado pelo notário. É um notarial estranhíssimo. Mas já vamos falar sobre isso. Não há... A crítica paleográfica não demonstrou-se
trata-se um documento falso, pelo menos a Não vem maioria assinado, não tem seu Não é notarial. falso, mas não tem tal ser. Mas Não tem testemunhas? Bom, Não tem testemunhas? relativamente a outros aspectos, como foi referido o problema da língua, não há dúvida de que toda a formação, e isso é que é o ponto mais importante na história de Cristóvão Colombo, toda a formação é portuguesa, seja desde 1476 até 85, digamos aquela década, os 10 anos que ele esteve em Portugal, foram decisivos. Eu dou à partida que ele, quando veio para Portugal, devido às suas origens, digamos assim, relativamente humildes e à sua formação de algumas poucas viagens no Mediterrâneo, era uma pessoa com uma formação mínima, portanto, e era uma pessoa sem grande credibilidade, obviamente. Portanto, Eu não estamos ponho a isso em falar dúvida de um do jovem de que Cristóvão idade? Colombo, Portanto, um que jovem- teria 20 e poucos anos. 20 e poucos, portanto, correto. teria Portanto, 20 e poucos ele anos. chega a Portugal com 20 e poucos anos, portanto, pouca formação. com pouca formação, em circunstâncias não se sabe se devido a um acidente, se vinha aqui para fazer negócio, para enriquecer, porque isto era uma terra de oportunidades, seja como for, ele não saberia, ou saberia escrever muito mal italiano, e depois, para se ingrar, obviamente, tinha de entrar no mundo português, que era o mundo dos negócios, e então aí começou a aprender português e castelhano, também se falava em Portugal, e depois passou para Castela e Daí praticamente poderia nacionaliza-se explicar, castelhano, exatamente. nacionaliza entre aspas, como antes disso praticamente se nacionalizara português. E quando ele vai para a Espanha é conhecido pelo português, como se um português que vivesse muitos anos em França e regressasse era chamado o francês, mas era português, obviamente. Neste caso, ele era conhecido por português porque se formou cá, falava português, passou a falar castelhano, aprendeu latim em Portugal e em E nunca Espanha teria começou a falar. insistido nas suas raízes. E ele, como tinha origens relativamente humildes, portanto, não queria dar a entender, como ele depois ascendeu muito, ele a uma posição muito elevada a almirante, devido à recompensa e ao contrato que ele tinha assinado com os reis católicos, no sentido que se ele descobrisse a América, receberia o título de almirante, não antes, só depois. Como ele conseguiu o seu grande feito, ele foi recompensado. Relativamente à língua, eu direi só apenas o seguinte, ele... Todas as pessoas, e é um facto, o Menendez Pidal e todos os que estudaram, ele escrevia em espanhol com muitas palavras portuguesas, mas ele não tinha construções, e o Menendez Pidal diz isso, ele não tinha construções que só os portugueses têm, que eu não percebo nada disto, mas foi o que eu li, que é o infinito flexionado, seja lá isso o que for. É um caso. É um caso que só os portugueses utilizam e ele nunca utiliza. Agora, as palavras que ele utiliza, não há dúvida, um homem que vive 10 anos em português tem de falar muito aportuguesado, não é? Explique-me só, e isto numa perspectiva histórica, há mais algum caso de um jovem desta idade existem jovens, ascendido exatamente, na nobreza? existem outros casos. Eu diria apenas o outro concorrente que estava quase para descobrir a América se o Cristóvão Colombo não se tivesse antecipado, que foi o Martim Benhaim. O Martim Benhaim vem para Portugal cerca de 1484, possivelmente se teria conhecido ainda Cristóvão Colombo antes de ter ido embora. Alemão, ele não era tão humilde, o Martim Benhaim era já de famílias melhores, digamos, da pequena nobreza, da pequena ascensão. Há outros que vão, por exemplo, para os Açores, como o Fernão Dulme, por exemplo, Flamengo. Mas mesmo assim, são todos com a sua relativa importância, são um não pouco é? mais Nenhum importantes do que o Cristóvão Colombo. Claro. O Cristóvão Colombo será talvez o mais humilde de todos eles, E o que teve a tal italianos. ascensão mais rápida. Exatamente, porque ele veio... conseguiu descobrir a América. Se ele não tivesse descobrido a América, não ascendia a Mas coisa o que eu nenhuma. acho que gera grandes dúvidas é como é que um jovem tão humilde, de Sim. repente, tudo bem que se podia falar de empreendedorismo neste Porque século, ele conseguiu juntar-se a uma família, digamos, da pequena nobreza portuguesa, como eram dos prestrelos, na minha casou-se opinião, com a filha e deles? casou-se com a filha dele, não haveria grande problema, os próprios prestrelos eram italianos, como há pouco foi dito, e, portanto, não é um obstáculo. Mas era normal, nessa época, Não isso era acontecer? normal, mas não era impeditivo. Portanto, Claro. digamos que ele não entrou nas grandes famílias dos fidalgos, dos grandes cavaleiros da família, das famílias portuguesas, nem de perto nem de longe. Não, Então, nem de para perto, nem de si, longe, nem de perto, nem de longe. deixe-me só perceber, porque o Zé Manuel Garcia aqui está um bocadinho em desvantagem em relação a duas perspectivas um bocadinho diferentes, um pouco como está aqui sozinho, mas vai ficar... Lamento, mas vai ficar ainda mais em desvantagem, porque agora vamos lhe mostrar, e a todos os nossos convidados, a todos os nossos telespectadores, a perspectiva que deu origem também ao filme de Manuel de Oliveira, de Cuba do Alentejo, portanto, a tal terra que será o berço de Cristóvão Colombo, isto para, Zé Manuel, lamento, mas para lhe dar ainda mais trabalho a defender a sua tese de genovês, vamos até Cuba do Alentejo. Dizem os italianos que Génova foi a terra onde cresceu Cristóvão Colombo e esta, a humilde casa onde viveu com Domênico Colombo e Susana Fontana Rosa, seus pais. Os espanhóis dizem que era catalão e pertenceu à família de navegadores Colón, de Barcelona. Mas também pode ter crescido e brincado por aqui, ser filho do Duque de Beja, Dom Fernando, e de Dona Isabel Azarco, ser um cubano do Alentejo. O que é que os genoveses e os espanhóis reivindicam para eles
a nacionalidade do navegador. Hoje, praticamente em Espanha, não há uma rua, não há uma praça, não há uma aldeia que não tenha um símbolo do Cristóvão Colombo, e nós por cá estamos nesta situação de impasse e com algum receio de nos afirmar que Cristóvão Colombo é português. Como é que é possível um navegador passar por essas paragens e não deixar, pelo menos, um registro da terra natal onde nasceu, que é Génova, mas sim topónimos de toda aqui a região Alentejo? Temos o caso de Cuba, Guadiana, que eu saiba só há um, Mourão, São Vicente, Santa Maria, Faro, que é aqui uma povoação nossa, São Vicente, que é o nosso padroeiro, e depois, no caso de Belém, que só existe no Brasil e em Lisboa. Portanto, isto é mais claro e evidente que tudo indica que há aqui indicadores precisos que o descobridor é português. O Ministério da Cultura devia dar um pouco mais de atenção a esta questão, inclusive até nos manuais escolares. Eu há dias já fico um pouco, digamos, indignado, não sei se será o termo adequado, quando fui a uma escola e a professora ainda me dizia que continuava a ensinar os alunos que Cristóvão Colombo era genovês. Mal chegamos ao centro de Cuba, no Alentejo, damos de caras com Cristóvão Colombo e com uma outra verdade histórica aqui gravada. O descobridor da América é português. Esta estátua foi inaugurada a 28 de outubro de 2006 para comemorar os 514 anos da chegada do navegador à ilha que batizou de Cuba e descreveu como o lugar mais bonito do mundo. Cristóvão Colombo é também o nome desta praça, que é hoje motivo de romaria de portugueses e espanhóis. Para o núcleo dos amigos da Cuba, o navegador é um conterrâneo e todas as incongruências da sua vida apontam para um só caminho: Cuba. Quando se diz que o Cristóvão Colombo era um filho do Duque de Beja, não estamos a falar de um filho de um duque que não tinha nada a ver com os descobrimentos. O Duque de Beja sucedeu ao Infante Dom Henrique e foi apadrinhado pelo Infante Dom Henrique na empresa dos descobrimentos. Portanto, o Dom Fernando Duque de Beja foi quem esteve à frente da grande empresa dos descobrimentos portugueses entre 1460, quando faleceu o Infante Dom Henrique, e 1470, quando ele faleceu. Portanto, é muito natural que um seu filho esteja envolvido em toda esta gesta dos descobrimentos. O nome foi inferido, foi deduzido por alguns historiadores ao longo do tempo, desde 1892, a partir de documentos que o próprio deixou, documentos escritos, a sua sigla, o monograma. Foi Mascarenhas Barreto que, descodificando a sigla, interpretou que o que a sigla dizia era Fernando, o Duque de Beja, ligado com Isabel da Câmara, Zarco, são a minha geração de Cuba. Por outro lado, o Dr. Manuel Luciano da Silva e a sua esposa, a Dra. Silvia Jorge da Silva, interpretaram o monograma, que está na maioria das cartas que Cristóvão Colombo escreveu ao seu filho, Diogo, um monograma com as letras, umas letras entrelaçadas e desentrelaçando as letras aparecem SFZ, Salvador Fernandes de Arco. Mas ainda há mais coincidências. Aqui na capela da Igreja do Carmo, este painel de São Cristóvão de 1759 está representado da mesma forma na capa do livro Privilégios, desenhado por De la Cosa, cartógrafo de viagem de Colombo. Em ambos, o santo não tem auréola e tem muito mais de humano do que de santo. Eu acho que já foi descoberto que Cristóvão Colombo não era Colombo, era Colón e era português. Os livros vão ter que mudar seguramente. As provas, por exemplo, as provas também da ADN, os testes que andam a ser feitos, já afastam cada vez mais a hipótese dele ser italiano, ou ser espanhol, ou ser mesmo do sul de França, como foi demonstrado. Fizeram-se 470 análises comparativas com o ADN retirado das ossadas de Cristóvão Colombo na Catedral de Sevilha e não apareceu nada de semelhante. Portanto, os colombos italianos, os colons catalães ou os colons franceses, nada têm a ver com Cristóvão Colombo, descobridor das Américas. Diz-se por aqui que, a pedido de infante Dom Fernando, Isabel Fernandes Zarco teve o filho longe de Beja. Nasceu 20 quilómetros a norte. O resto é tradição oral que agentes da terra ainda se lembram tão bem. Nasceu em Cuba e foi batizado nesta igreja, Igreja de São Vicente. Significa que é repor a verdade da tramóia que fizeram quanto
a lhe dar a nacionalidade como genovês. E há muita coincidência em que Cristóvão Colombo era português, era natural de Cuba e pelas terras onde passou deixou vários nomes, principalmente alentejanos, na sua rota. Eu sou professora. Minha mãe também era professora e desde esse tempo que se fala sempre em Cristóvão Colombo ter nascido em Portugal. Ensinámos isso às crianças desde sempre. Como na história também dizia que era genovês, podia ele ter nascido cá e ter ido a Génova. Salvador Fernando Zarco nasceu na Cuba e foi marco dos maiores conhecimentos. Sem qualquer hesitação, dou alma e coração em prol dos descobrimentos. Na quarta ilha encontrada, recorda ao ser batizada a sua terra natal. Cuba foi nome escolhido por um dia ele ter nascido em Cuba de Portugal. Percorremos as ruas onde cresceu Salvador Fernandes Zarco e ainda tivemos tempo para ouvir poesia e histórias dos cubenses que se prolongaram num almoço acompanhado de um vinho especial, Colom Alentejano Reserva, mais uma homenagem ao filho da terra. Não é mapping. Até já um vinho existe a comemorar podemos dar em vez da água, não é? Pois, mas a esta hora, na RTP, não podemos propriamente estar a promover esses podem ser bons hábitos, mas por vezes nem por isso. A questão levantada, sobretudo pelo filme, eu acho que, acima de tudo, José dos Santos, foi isso que começou a motivar um maior interesse por parte da população portuguesa nesta agora quase necessidade de provar, de demonstrar que ele é mesmo nosso. Bem, às vezes mistura-se também o desejo com... E nós não podemos fazer isso em absoluto. Há uma coisa que há pouco disse o professor Armando Saraiva que é absolutamente verdadeira. Ele disse Cristóforo Colombo era um genovês e em género há muitos documentos que o provam. Isso ninguém discute. O que está aqui em questão, como eu disse e repito, é saber se o Cristóforo Colombo é o Cristóvão Colombo ibérico. Bom, e aqui nós ouvimos o Sr. Professor dar três provas que fazem a ligação entre os dois, que é o Rui de Pina, efetivamente o Rui de Pina se chama Cristóvão Colombo italiano, o documento Acereto, que aparece em 1904 e que diz que ele vai partir para Lisboa, tem 27 anos e tal, e finalmente o testamento. Pela primeira vez, ouço um historiador a pôr em dúvida o testamento, o que é interessante. Eu penso que é verdadeiro, mas há pessoas que duvidam. Eu penso que é verdadeiro, mas há pessoas que duvidam. Mas eu dou de barato que é verdadeiro. Pois, então, é só uma dúvida, eu acho que é verdadeiro. E realmente é o único documento, e que, como disse, e o professor Armando Saraiva dizia, e é verdade, Colombo nunca disse de onde é que vem. Há um mistério, ele oculta sempre onde é que vem. É uma coisa realmente que se torna obsessiva. E há apenas um único documento onde ele diz de onde vem, que é justamente o Testamento de 1498, onde ele diz duas vezes diretamente que nasceu em Génova e duas vezes indiretamente. Só que este documento tem problemas gravíssimos que já começa a ver aqui algumas... Mas será apócrifo, será uma cópia posterior. Primeiro, ele começa por se dirigir... O documento é em que ele diz aos reis para respeitarem a sua vontade e as promessas que fizeram, não é? Então começa por se dirigir à rainha Isabel de Castela, ao rei Fernando de Aragão e ao príncipe Juan, que era o príncipe herdeiro, o príncipe primogénito, que iria ser o futuro rei. Há aqui um problema, é que o príncipe Juan tinha morrido no ano anterior. E como é que o Cristóvão Colombo não sabe isto, sendo que a morte do príncipe Juan é equivalente à morte da princesa Diana hoje em dia. Portanto, durante 40 dias houve luto nacional em Espanha. Durante 40 dias os serviços, o comércio fechou todo, bandeira ameaça em todas as cidades. Como é que Colombo não sabia disto? Obviamente que um falsificador que aparece mais tarde e pode fazer estes anacronismos. Naquele instante ele não pode fazer isso. Um documento de 1498 não pode estar dirigido a um príncipe que já morreu. Bom, uma questão de memória afetiva. José Manuel Garcia, haverá outra explicação? Não, aqui não consigo, não conheço toda a documentação e não aprofundei o testamento, não é? Portanto, às vezes há problemas de datação e de construção do documento. Mas é com estes pormenores que se vai descodificando. Repare, é neste documento que está a assentar a tese genovesa. E a questão que eu estou a colocar é este documento não tem toda a segurança. Este não tem toda a segurança. Então, para mim, o documento Acereto é o mais seguro para datar e fixar um negócio. Esse documento diz especificamente, e convém relembrar... Existe. O que ele diz é assim, açúcar na Ilha da Madeira. que era Cristóforo Colombo, cidadão de Génova, portanto, o documento é datado de 1479, ele tem 27 anos e vai partir no dia seguinte para Lisboa
para tratar do negócio do açúcar, do açúcar dinheiro. da Madeira. É isto que o documento Exatamente. diz. Exato. O que é que este documento tem? Portanto, este agora transformou-se, uma vez que o testamento já está arrumado, e há outras razões. Eu acredito no testamento, embora Então tenha vamos problemas de desmontar o interpretação. testamento. Então Exato. vamos desmontar o Mas isso testamento. pode ter mais dúvidas. O Este testamento, não como tem. qualquer pessoa que está em casa sabe, é para ser lido uma semana, 2 semanas depois Depois da da pessoa morte da morrer. pessoa. Acho eu, não é? Eu morro, pronto, não é no dia seguinte, vamos ver para onde é que vai o dinheiro. Mas daqui a uma semana, um mês, vá lá. Este testamento aparece 72 anos depois da morte de Cristóvão Colombo. 72 anos depois. E porquê, Zé Manuel Garcia? Eu não. Pois peço é, eu sei que são os desculpa, problemas. enfim, estou a devia ter desmontar. comentado melhor relativamente ao testamento. É Mas verdade, não porque. ele aparece 1478, Mas, num processo chamado pleito sucessório. Exato. E neste pleito sucessório era conveniente à parte que apresentava este documento Que ele que ele fosse. dissesse que era de Génova, porque lhe dava a sucessão. Está a Não perceber? havia discussão E sobre o documento. chega à mão desta parte, com o tal de Luísa de Carvajal, que era casada com o tal de Luís de Buzón, que por acaso tinha tido uma condenação por ser falsário. Portanto, eu não sei qual é a confiança que se pode ter neste documento. Portanto, já está Para mim não é desmontado. essencial. Não é essencial. muito bem. Não é Italiano. essencial. Não, pronto. Este não é Esta questão- italiano, este não é italiano, este testamento não é italiano. Não, este testamento é supostamente do Colombo. Tem outras anomalias que eu também posso citar. Exato. Zé Manuel Garcia, porquê que depois de ser uma pessoa tão importante no mundo, porquê de não assumir as suas origens italianas nunca? Exatamente. Porque precisamente ele, como tinha atingido uma alta patente, digamos, um alto nível social como almirante e como, digamos assim, um fidalgo que conseguiu ser promovido graças ao seu Preferiu feito, ocultar as suas ele queria origens. ocultar as suas origens e, portanto, porque... Mas isso é uma suposição. É uma suposição porque ele E nunca ela vale falava... mais do que a suposição portuguesa? Não, a suposição era no sentido de que ele não queria É mais que se lógico do que a soubesse, suposição portuguesa? Ele Ou das sabia razões era que ele tinha para italiano. ocultar? Não, ele queria ocultar era o seu estatuto social. Ele nunca ocultou que era italiano, Mas que vamos era aos estatutos genovês. social, são uma coisa Ele que é nunca muito Tem coisas que ocultou- podem ser o ele estatuto nunca social. ocultou que era Deixa-me só dizer uma italiano. coisa. Exato. Uma das acusações que é feita à tese divergente da genovesa, ou que põe da genovesa, é que é uma tese especulativa. Tem noção de que o que está a dizer é especulativo. Completamente. Portanto, a De tese que- genovesa é assente em especulação. Tem noção disso? Não tenho. Não Então, tenho. mas porque- desculpas. Mas Se eu tenho os algum documentos, documento a as dizer ele estava a provas- ocultar, olha, ele era... Quer dizer, algum documento ele gostava de ocultar o seu passado. Não existe tal documento. É uma Não suposição. existe um documento, é de dedução das interpretações Claro, dos é vários uma cronistas especulação. da época, as testemunhas da época que falam Mas e que especulação é ele sempre não a queria resposta. falar. Peço Ele desculpa, diz- não há nenhuma testemunha da época que diz que ele não gostava de falar devido às suas origens humildes. Não há nenhuma. Não. A origem humilde deduz-se. É uma dedução. é uma dedução. especulação. É uma Não, eu não chamo especulação. especulação, chamo dedução. não uma convém questão usar a palavra. semântica, muito Não, a bem. minha Não palavra convém usar a é dedução. palavra. Os documentos italianos dizem que ele é de Selão e Claro, de e sem origem dúvida, humilde. Cristóforo Colombo não era, é especulação nenhuma, é a tese deles. Não, a especulação é que Colombo estava a ocultar a sua... Sim, exato. Sim, Ele não mas isso é ocultava. especulativo. As pessoas falavam. As Mas pessoas isso é falavam. As especulativo, pessoas não é? falavam. Mas agora deixa-me ir aqui à questão do documento da Sareta, que pronto, já Exato, desmontámos exato. o testamento. Acho que Apesar não, de Zé Manuel Garcia não se continuar a pode acreditar garantir. que Sim. é verdadeiro, Sim, não é? E pois, muitos sim, outros sim, historiadores... Mas é uma muitos questão de outros fé neste caso já. Não, E o um documento testamento. a ser não, Não, o o testamento. É uma questão de fé já, Pode acreditar, haver não é? dúvida, não sei. Eu não posso Assentar a tese pronunciar. genovesa neste Não, testamento é não, difícil. Sim, só nesse. Vamos entender não, o só documento nesse a não. Sareta. Só Muito nesse bem, não. o segundo O documento. documento a Sareta é um documento que aparece em 1904, como eu disse. Isto tem um enquadramento que, aliás, já foi observado por Armando Cortesão. Em 1900, houve um congresso, chamado Congresso dos Americanistas. Neste congresso, por dedução Também. especulativa e com base numa referência que havia num recibo antigo, foi estabelecido, portanto, de uma forma quase arbitrária, que Cristóvão Colombo nasceu em 1451. O que é que acontece? 4 anos depois, isto acontece num momento de grande debate entre historiadores italianos e espanhóis sobre se o homem era ou não genovês. E sendo que os historiadores italianos começam a ser confrontados com estes problemas, o problema do testamento, que é um problema gravíssimo, um testamento que é dirigido a um homem que já tinha morreu. morrido. Portanto, tudo isto é muito estranho, que aparece pela mão de um falsário, isto é muito complicado. E, portanto, o debate era um debate nacionalista, nesta altura, um auge do nacionalismo. E, portanto, logo 4 anos depois do Congresso Americanista, determinado que nasceu em 1451, aparece um documento nos muito vasculhados arquivos de Génova, onde, enfim, se fazia muita pesquisa, da parte de um coronel, que é o Coronel Acereto, que diz que é um documento de 1479, que diz que ele tem 27 anos. Ora, 1469 menos 27 dá 1451. Quer dizer, por coincidência, aparece exatamente com a mesma data da outra que foi especulada, 4 anos antes. E é preciso dizer, e depois há um outro problema que mina totalmente o documento da Sareta, o que é
O Cristóvão Colombo disse 2 vezes, de forma indireta, que nasceu em 1447. 2 vezes. Portanto, nós estamos a dizer... É verdade. O Almirante diz que nasceu em 47. E há um documento em Génova que diz que o Cristóvão Colombo Genovês nasceu em 51. Mas há aqui um problema. É um novo problema para este documento. Bom, e o Acereto diz que a data é de 479 e a tese italiana dá-lhe como chegado cá em 1476. Em termos históricos, temos o Colombo em 2 sítios ao mesmo tempo. Exato. Além disso, deixa-me só dizer uma coisa. O livro do Manuel Rosa, que é o último livro que era para estar aqui no programa, Exato, está nos Mistério Estados do Unidos, que é o último, digamos, o grande autor que fala sobre isto. Tem aí, eu não se conheço em pormenor, mas é uma questão de se ler o livro. Quem se interessa por esse assunto, e tem 12 pontos em que refuta este documento a Acereto. E, finalmente, um documento notarial que não tem a assinatura dos declarantes, que não tem a assinatura do notário, que não tem o selo notarial, inclusive que tem uma anomalia do ponto de vista formal, que era os documentos daquela época, as pessoas, como não havia o bilhete de identidade, como a gente conhece, referiam sempre Joaquim, filho de Maria e de Manel, e não sei o quê. E, portanto, se diria sempre que Cristóvão Colombo, filho de Domenico. Não tem referência ao pai. Está a perceber? Portanto, é um documento, uma vez desmontado o problema do É aí que o problema aparece do a tal testamento. assinatura? Não, a assinatura aparece outras coisas. Se a prova assenta neste documento, então tenho que dizer que, bom, é uma tese sustentada em bases frágeis. E, portanto, o que nos resta aqui é o Rui de Pina. O que faz a ligação entre os 2 homens é o Rui de Pina, é o que eu concluo. Sim, mas o Rui de Pina, como eu já Sendo que o Rui de disse, Pina tem outro tipo de problemas. O Rui de Pina tem outro tipo de problemas. encaixa-se na tese Eu vou portuguesa explicar também. qual é o problema do Rui de Pina. O Rui de Pina, efetivamente, diz que Cristóvão arribou a Restelo, Cristóvão Colombo, Genovês. italiano, também italiano com Y. Ora bem, chegamos aqui à conclusão que toda a tese genovesa assenta neste documento. É a conclusão que eu digo. Há mais cronistas, não é só o Rui de Pina. Não, O Rui de Pina, os outros imitam os outros. Não, mas eu estou a dizer os espanhóis. Da mesma maneira espanhóis. como sabe, no continente Também. americano, há o Waldseemüller escreve, não é que é aqueles lá da Brasília, escrevem que o continente chama-se América em homenagem à América, depois começam todos a repetir o mesmo erro. Aí é a mesma coisa, o facto de todos dizerem a mesma coisa. Em Portugal mas em Espanha havia outros cronistas que não copiaram o Rui de Pina. Havia cronistas espanhóis que havia vários, não é? Portanto, Inclusive o filho dele. Pronto, Quer dizer, dizem que o meu pai vem de Génova. E o Bartolomeu Blas Casas. O filho não sabia onde é que o pai vinha. E porquê que o Carlos V proibiu o filho dele, o Fernando Colón, de continuar a investigar sobre as origens do pai? Por exemplo. Aí é precisamente o problema da origem humilde. Eles não queriam investigar, não estavam interessados. Vamos a Porque não Agora havia, deixa-me não era só- por ser português, é porque deixa-me ele dizer duas tinha... A outra explicação é que era um judeu. Deixa-me. Judeu, Por acaso até há. Por acaso até há. Eu posso fazer até Não é uma coisa de se deitar fora. Não é uma coisa de se deitar fora. Deixa-me só dizer 2 coisas sobre a origem humilde. Como é que mesmo que vamos partir do princípio que ele era humilde e que como era o suprassumo da essência do Não sublime, desmontámos o Rui de Pina, é preciso isso, tinha conseguido fazer aquilo que o Soutor afirmou. Que é tudo, pelos vistos, como suponhamos também. Mas como é que ele tinha, sendo assim, ter tido acesso às casas reais de Portugal e Espanha, por exemplo? Uma coisa é andar cá por baixo, ou ter comédia nobreza, pequena nobreza, como disse, etc. Outra coisa, como é que, e isto é muito importante, e isto é um outro aspecto que também tem que ser explorado, que é a parte heráldica, cujo último trabalho, eu me permito citar aqui o embaixador Jorge Preto, que fez uma conferência num congresso ibero, que é da Academia Portuguesa de História, Exatamente. que fez um congresso, que fez uma conferência num congresso ibero-americano. Não é isso, não é isso. Mas a questão do brasão pode-se ver aí nesse livro da banda desenhada. Exatamente. Tem aí o brasão. Ou quando se foi das capitulações, ou agora não tenho a dúvida se foi nessa altura, em 1492, ou se foi 2 anos depois, deram-lhe um brasão. Deram-lhe um brasão com as armas de Castelo e Leão. E no 4º quartel, e permitiram, otorgaram isso, está descrito, otorgaram os reis de Espanha, os reis católicos, otorgaram ao Dom Cristóvão Colombo Almirante das Índias, que permitiram que utilizasse no 4º quartel do brasão de armas as armas que ele usava do anterior. Ora, não há nenhum pessoa que não seja nobre que tenha brasão de armas, tenha armas, quer dizer. Bom, Antes de olharmos também para o filme, que está a despoltar também esta paixão, sobretudo nas pessoas que nasceram
na zona alentejana, onde que se quer dar como também raiz para a origem do Cristóvão Colombo. Deixem-me dizer-vos que há outros filmes que pensaram na origem de Cristóvão Colombo. O José Vieira Mendes é jornalista e crítico de cinema, já vem ter connosco para explicar alguns destes filmes, dos mais marcantes, porque há muito. José dos Santos, porquê que, se ele podia ocultar a sua origem, e ao ter descoberto, ao ter assinado um capítulo fantástico na história, porque é que o rei, na altura português, não existiu que ele se identificasse como navegador português de Portugal? Bom, nós temos aí... Isso é... Cá. Se ele era português... Sim, claro, vamos lá ver. Há uma hipótese para mim que é mais evidente. Ele não funcionava com o seu próprio nome. Quer dizer, isso para mim parece-me um pouco claro e eu explico porquê. Primeiro, há uma coisa muito estranha que é, não há um único documento em Portugal sobre Colombo. Não há um. Pois, a única coisa exato. que é o Rui Pinha realmente faz uma frente, mas um documento assinado não existem. Não existem. Em Espanha está cheio deles, em Itália há muitos do Cristóforo Colombo, mas em Portugal não há. Há aqui um mistério. Porquê? A minha teoria, mas é uma teoria totalmente especulativa, vale tanto como qualquer outra, andamos a procurar o nome errado. Pois. Há testemunhas. Houve um processo que ocorreu em Espanha, que é o chamado pleito de la prioridade, em que sabe tentar, em que há um dos capitães da frota de Colombo que põe um processo com base na curiosa tese de que Colombo descobriu uma terra que já tinha sido descoberta por outros. Portanto, isto no século XVI, princípio do século XVI. Se calhar por nós. Portanto, e chamam todos os marinheiros que fizeram parte da viagem do Colombo, dessa viagem de 1492. E, portanto, há lá dois marinheiros, um que chamava-se Galego e o outro já não lembro o nome dele, que dizem que o verdadeiro nome dele não era Colombo, era Guerra. O que bate certo, e outro fala referência à Guiarra, o que bate certo com uma italianização também, mas de nobres portugueses, porque havia os Chiarra, que Chiarra da Guiarra, Guiarra da Guerra. Claro. Okay? Portanto, claramente, para mim, há uma ligação qualquer no passado de Colombo à Itália, isso parece-me inequívoco. A questão é se ele nasce em Itália ou se é descendente de Toque. Uma mulher dele era descendente de Egas Muniz, daí o Muniz, e era descendente dos Perestrelos, que eram Piacenza, não é? Portanto, Bom, é mais simples provar que ele mas não nós era vamos aí à italiano, assinatura. mas Sim. não é? É mais Sim, simples está mais provar que ele provável. não era Sim, italiano está do que mais ele era provável. português. Sim, vamos lá ver. É assim, exato. Pronto, não há nenhuma prova que diga é português, não existe. Não existe. Pronto, Agora, Manuel o que Garcia já existe sai é daqui muitas... com um trunfo. Não há sem nenhuma dúvida, trunfa. não há uma prova Não que há nós nenhuma demos. prova. O que há é indícios. Exatamente. O problema da língua é um problema muito mais complicado do que O parece. italiano não está rebatido porque o documento secreto não se pode provar que é falso, quer dizer, pode às vezes... Mas não se pode haver provar que é cópias. verdadeiro, esse é que é o problema. Mas a paleografia, portanto, toda a fórmula, o formulário, o contexto, a realidade, se aquilo chocasse, porque ele em 1479 estava a fazer negócios de açúcar, se todos os elementos não são contraditórios com as informações que temos, portanto, nós não podemos rebater esse, e depois há todos os testemunhos Vamos lá da ver isto época. com grande lucidez. Sim. Com grande lucidez. O que o senhor me está a dizer é que toda a tese se sustenta neste momento no documento a sereto e no não é toda, testamento. não é E no- toda, é aquilo que faz a ligação. É Entre os dois, são esses mas os documentos. outros cronistas depois corroboram, não é só o Pina, todos os cronistas da época, não há nenhum que não diga que é italiano, não há nenhum. Está-se a referir a quem? Está-se a referir ao Bartolomeu de Las Casas. Ao Bartolomeu de Las O Casas. Bartolomeu de Las Casas começa por dizer, realmente ele é um homem muito ligado à investigação de Colombo, e começa por dizer que lembra-se perfeitamente do dia em que Colombo apareceu em Espanha e tal, lembrava-se agora. O problema é que o Bartolomeu de Las Casas nasceu em 1474 e o Colombo apareceu lá em 1484, ele tinha que ter 10 anos. Primeiro problema. Segundo problema, o Colombo, quando aparece em Espanha, não era ninguém. Só Isso é mais verdade, tarde. isso é verdade, isso Eu conhecia certamente muita gente quando tinha 10 anos, mas não me lembro de ninguém. A não ser que, mas eu lembro quando tinha 10 anos, realmente vi uma vez o Marcelo Caetano, isso lembro-me, porque era já uma celebridade. Agora há 200 mil pessoas que vêm ter comigo, conhecer comigo, não me lembro. Como é que ele se lembrava perfeitamente do Colombo? Isso é uma coisa quase estranha. As pessoas com quem ele falava... Tendo em conta que eu ainda vos quero dar mais algum tempo que serão considerações finais, eu avisei, são só 90 minutos para discutir tantos séculos de história. Deixem-me só passar a palavra ao José Vieira Mendes, ele é jornalista, crítico de cinema e vai trazer-nos três dos muitos filmes cuja história remete-nos para este ambiente e para esta personagem, Cristóvão Colombo.
tarde, obrigado por estar connosco, jornalista crítico de cinema, um tema também muito apaixonante para argumentistas, para cineastas e por isso também muito falado na indústria cinematográfica. Apenas 3 exemplos, começando pelos mais pequeninos, que são aqueles que têm que herdar a história verdadeira de Cristóvão Colombo e da descoberta da América. Bom, estás a falar de Pocahontas e enquanto culturas. Pronto, não é propriamente a zona que o Colombo descobriu, mas mais um pouco mais acima à costa da Virgínia. Mas pronto, mas é um filme, é um clássico da Disney, no espírito da Disney, um clássico para a família, que se integra muito portanto, combina a história com um certo folclore e é, à boa maneira, uma espécie de Romeu e Julieta, uma história de amor impossível e, pronto, americana, no contexto americano. E enquanto culturas, porque de facto é uma bela história de amor, uma bela história de amizade, de coragem, em que, de facto, os dois heróis transmitem e facilitam, digamos, o encontro dessas duas culturas, neste caso de um capitão inglês, o John Smith, e de uma nativa americana, Pocahontas. Do famoso Novo Mundo. Portanto, é por aqui que as crianças podem começar a descobrir. Este filme deu origem também a um filme que eu considero uma obra-prima, chamado O Novo Mundo, do Terence Malick, portanto, baseia-se exatamente na mesma história. Muito bem. Isto a pensar nos mais pequeninos. Depois há, de facto, autores como o Ridley Scott que olharam precisamente para a biografia de Cristóvão Colombo. É isso que eu queria dizer, apenas uma pequena correção. Em relação, ao contrário da muitíssima bibliografia que existe sobre Cristóvão Colombo, em relação ao cinema, não existem muitas adaptações ao cinema ou muitas versões cinematográficas da biografia de Colombo. Existe basicamente algumas nos primórdios do cinema, existe 2 que coincidem a sua produção em 1982, na altura da Expo de Sevilha e das comemorações da descoberta da América. Uma delas, 1492, Cristóvão Colombo, do Ridley Scott, como disseste. Pronto, é um filme, quanto a mim, talvez o melhor filme de todos. É uma produção de Hollywood, percorre cerca de 20 anos da vida do Colombo, mas de facto é muito complexo contar a história de uma personagem tão complexa e de uma epopeia tão grande como foi efetivamente a descoberta da América. Pronto, e não está em causa se foi o Colombo que descobriu a América ou se de facto ele era genovês ou não era. De qualquer maneira, é um filme que é muito conhecido porque ele está associado à famosa música do Vangelis, que o Partido Socialista utiliza geralmente nas suas vitórias e nas suas campanhas. Exatamente. Depois... Há outra produção, deixa-me só acrescentar isso, outra produção chamada Cristóvão Colombo, a Descoberta, do John Glenn. Exatamente. Pronto, é uma produção, esta sim é a produção oficial, paga pela Espanha, portanto é uma produção Espanha ou Argentina. Foi um grande fiasco de bilheteira. Também foi, creio que, uma produção que teve algumas dificuldades do ponto de vista orçamentais. É talvez o último, e é talvez um dos poucos filmes, um dos últimos filmes que tem a participação do Marlon Brando, embora o personagem do Colombo fosse interpretado por um ator chamado George Scarface, um ator praticamente desconhecido. Ao passo que a outra produção, 1422, do Ridley Scott, não, aqui não era Jeremy Irons, Gerard Depardieu. Era o protagonista. Exato, mas são, portanto, filmes que vão marcando, acima de tudo, não olhando para a questão biográfica do Colombo, mas olhando para este grande feito que foi a descoberta da América. De resto, o filme que nos sugeres como último é também um clássico, A Missão, tem a ver, fora do contexto do nascimento do Colombo ou da descoberta da América, tem uma outra leitura sobre a questão do Novo Mundo. Também aqui numa zona que diz respeito a portugueses e espanhóis, neste caso mais à América do Sul. Estamos a falar também no século XVIII, em que espanhóis e portugueses partilhavam um bocadinho essa região e procuravam, e combinando também com a Igreja, em particular com os jesuítas, para além de difundir a fé, não pondo parte de aspectos económicos, e criando aquilo que eu acho que aquilo que se chama um pouco o nascimento do colonialismo. É um filme também que, mais uma vez, há essa confusão. Eu tenho a impressão que nestes séculos confundia-se muito portugueses com espanhóis. Talvez essa questão também esteja ainda relacionada com a figura e com a personalidade do Colombo, porque a figura principal, o Capitão Mendoza, um mercenário interpretado por Robert De Niro, é, na produção americana, um mercenário português. Portanto, se calhar isso explica um pouco esta confusão que existe se o Colombo era português, se era espanhol. Se era italiano, não se era a terceira versão. Portanto, quer dizer que o cinema em si também não veio propriamente ajudar a esclarecer alguma destas questões. Pode ser que o livro do José Rodrigues dos Santos, o Código 263, venha esclarecer alguma coisa. Eu
pessoalmente tenho uma ideia e gostava muito, não consigo encontrar o livro, li alguns excertos do livro. Tem aqui a pessoa certa? Do Zé Rodrigues, que li, não li, foi do Mascarenhas Barreto, que é um livro que tem um tom de alguma forma policial, ou policiário, que antes, que se calhar daria um bom argumento para um filme. Independentemente, pronto, aqui das teorias históricas que são aqui discutidas, fiquei com a ideia que seria uma boa produção para o cinema português. Claro. E por falar em cinema português, O Enigma, de Manuel de Oliveira. O Enigma de Manuel de Oliveira, independentemente, também segue a linha do romance do professor, do Dr. Luciano da Silva. Também independentemente aqui das teorias, o filme também não levanta não levanta muito o enigma. O que eu acho é que é mais uma deliciosa lição de história desse património nacional que é o Manuel de Oliveira. Ainda por cima temos o privilégio de além de ser ele a dirigir-se, ele a interpretá-lo como mulher. Exatamente. E é isso que... Numa altura em que ele comemorou o ano passado, 99 anos de idade. Claro, portanto, quase um centenário. A caminho do seu centenário, com uma biografia riquíssima também e com uma biografia mais simples de escrever um dia. José Vieira Mendes, muito obrigado por ter estado connosco, jornalista, crítico de cinema, a fazer também um retrato daquilo que podem ser alguns filmes, por exemplo, estou a pensar nos professores e nas professoras que queiram dar uma visão mais global desta que foi a descoberta deste novo mundo por Cristóvão Colombo. O Enigma é então este novo filme de Manuel de Oliveira, que vem trazer o berço de Cristóvão Colombo para Cuba, no Alentejo. Pelas mãos de Manuel de Oliveira passaram vários livros sobre um Cristóvão Colombo português, mas foi o de Manuel Luciano da Silva e Silvia Jorge da Silva que mais o inspirou. Assim nasceu o filme Cristóvão Colombo, O Enigma, um filme que contou com o apoio do Ministério da Cultura. Bem, o Ministério da Cultura, no ano passado, em 2007, ou finais de 2006, mais exatamente, em 2006, decidiu que apoiaria os dois próximos filmes, os dois próximos filmes de Manuel de Oliveira, que era uma forma, digamos assim, de nos perfilarmos para as comemorações do centenário de 2008. E decidimos apoiar o filme Cristóvão Colombo, o guião de Cristóvão Colombo, e decidimos apoiar um outro filme também anunciado, As Singularidades de uma Rapariga Loura. No caso do Cristóvão Colombo, o apoio foi na ordem dos 550 mil euros para a produção e na ordem dos 20 mil euros para a distribuição. Evidentemente que é interessante que tenha sido um projeto em torno, enfim, como acontece no cinema de Manuel de Oliveira muitas vezes, ter sido um tema relacionado com a história nacional e, neste caso, com uma investigação que, de algum modo, apaixona certos setores do pensamento e da criatividade em Portugal. E apaixonou este casal de imigrantes portugueses nos Estados Unidos da América. O filme conta-nos a vida do médico e da professora que empenharam muitos quilómetros da sua vida e percorreram os descobrimentos em locais de Cuba a Sagres e a Porto Santo para provar a Portugalidade do descobridor do Novo Mundo e deixaram tudo escrito no livro Cristóvão Colombo era português. Colocando-se à margem deste debate histórico, Manuel de Oliveira remete para os autores do livro e para o telespectador o ónus da resolução deste enigma. Eu acho que é uma questão que interessa sobretudo à ciência, não é? Francamente, acho que é uma questão que fundamentalmente interessa à ciência. Não me parece que seja da maior importância para o imaginário coletivo português se o Cristóvão Colombo é ou não é português. Interessa, com certeza, acho compreensível e acho que é muito mais do que compreensível, acho muito legítima a investigação que alguns historiadores e homens de ciência fazem no sentido de provar a verdade histórica, de procurar a verdade histórica relativamente a Cristóvão Colombo. Portanto, acho que é, de facto, alguma coisa que absolutamente legítima na área da investigação científica. Parece-me absolutamente defensável. Estes 70 minutos de história tiveram antestreia na Vila Alentejana, onde Cristóvão Colombo terá nascido, e foram distinguidos com o Prémio Bisata de Ouro, Prémio da Crítica Independente. Mas as boas notícias não são só para Manuel de Oliveira. Outras ideias podem vir a ser apoiadas e premiadas. Este ano nós estamos particularmente em boas
em boa situação no que diz respeito ao apoio ao cinema e ao audiovisual, na medida em que, com a criação do Fundo de Cinema e Audiovisual, este ano nós podemos aumentar em praticamente 50% o apoio ao cinema e ao audiovisual. Portanto, o cinema está até numa situação privilegiada no que diz respeito à disponibilidade do Ministério da Cultura para apoio à criação. Aqui está um filme que, de resto, em algumas localidades pode ser visto por turmas. Eu estava há pouco a falar da importância destes materiais de apoio às turmas de História. Se é professor de História ou de Português, tem uma turma interessada, visite o sítio deste filme, do produtor deste filme, porque há preços mais acessíveis para turmas de alunos que queiram assistir ao filme O Enigma, de Manuel de Oliveira. Brandão Ferreira, voltando à questão dos documentos, eu faço também a pergunta que fiz ao José Rodrigues dos Santos. Não há documentos que provem que ele era português, também. Há curiosidades, há aqui dois factos. documentos que estão na Torre do Tombo e que foram trabalhados pelo Mascarenhas Barreto, e julgo que até hoje, julgo que nós não temos informação de tudo o que se passa, ainda não foram contestados. Que são... Isto é um documento 4524, cautela 823 de Torre do Tombo, isso só para dizer que está tudo identificado, que são duas cartas para o rei Dom João III de dois embaixadores portugueses, um é o Álvaro Mendes de Vasconcelos e o outro é o Dom Duarte de Almeida. Através destes estudos genealógicos, aparentemente, consegue-se chegar aos pais, à mãe e ao pai do Cristóvão Colombo. Sim. Isto portugueses? Sim. Isto são documentos que mereciam, digamos, uma análise já agora dos historiadores que se dizem profissionais e que tanto criticam os historiadores que são curiosos. Julgo que isto era importante. Para ainda complementar uma questão que pôs aqui há pouco e que não foi completamente esclarecida, relativamente ao porquê é que se passava, porque é que ele escondia a sua identidade. Eu julgo que o segredo disso e tudo se encaixa na lógica da tese portuguesa, tem a ver com o Tratado de Tordesilhas, que eu iria chegar lá no seguimento do que comecei por dizer, mas claro, isto é televisão, todos nós o tempo temos, é pouco, temos que falar e não se pode... Dona Garcia, nesta tese do Cristóvão Colombo ser italiano, há de facto alguns buracos. Os historiadores vão continuar em busca dos documentos que provem que ele era italiano? Sem dúvida que a história nunca acaba e está numa reconstrução e numa reinterpretação em que a problemática está sempre aberta. No entanto, digamos, convém não pôr tudo em causa, porque senão ninguém se entende. E relativamente, por exemplo, a estes documentos que foram apontados e bem, e aliás penso que verdadeiramente se trata de um documento que é conhecido, foi publicado já em 1892, relativamente a Cristóvão Colombo, não esclarece nada, que é a única menção na Torre do Tombo que fala de Cristóvão Colombo, mas a propósito de um livro que teria mandado de Espanha para Portugal, em que contestava o Tratado de Tordesilhas. Esse documento, se me permite, e eu conheço, não adianta absolutamente nada e, portanto, poderá eventualmente noutro sítio escrever, porque de facto é um documento que não é conclusivo. Portanto, só os cronistas espanhóis, vários cronistas espanhóis que conheceram pessoas que conheciam Cristóvão Colombo, e a documentação, digamos assim, sobretudo espanhola, porque é mais espanhola, nada obsta a que seja italiano. Portanto, a mesma documentação, por exemplo, que tentou provar que era espanhola, provou-se que era falsificado. Relativamente a Portugal, nunca se falsificou nada, porque não havia nada a falsificar, porque só esta especulação, esta fantasia, só em 1915 é que o Patrocínio Ribeiro, para contestar que ele era galego, disse que ele era português. Portanto, e era numa ótica do nacionalismo, num período, digamos assim, em que havia um período, digamos assim, de grande colonialismo da Primeira República. Lembramos que a Primeira República, tal como o Estado Novo, defendia fortemente o colonialismo, no sentido das ideias, perante as colónias, etc. Portanto, e era mais um navegador. Portanto, a juntar ao Vasco da Gama e ao Pedro Álvares Cabral e ao Infante Dom Henrique, ao Dom João II, e só lembrar, por exemplo, que Diogo Cão, sobretudo, só foi feito nobre depois de ter feito a descoberta do rio do Congo, depois de ter chegado ao Congo. Bartolomeu Dias era um simples escudeiro e nunca passou disso. Digamos, Vasco da Gama, esse sim, era um grande funcionário régio, fidalgo, filho do alcaide de Sines, como
Pedro Álvares Cabral era filho do alcaide de Belmonte. Portanto, a questão e, da portanto, argumentação do Estatuto Social. Sim, portanto, digamos que só social. quando eles faziam grandes feitos. E aqui temos também, ele fazia uma iniciativa privada. Ele era um pouco como o Fernando Magalhães, grandes homens que fizeram grandes feitos para a história da humanidade, mas que escapavam à lógica de uma política portuguesa. A política portuguesa era contra a teoria do Ocidente, daí que vários portugueses e flamengos de Madeira e Açores tentassem fazer descobertas para o Ocidente, mas nunca soube o apoio do rei. O rei disse: sim senhora, vão lá e descubram. Se descobrirem alguma coisa, fiquem com as terras. Mas ninguém descobriu porque ninguém ficou com as terras, claro, porque não conseguiram lá chegar. Quando, para terminar, José Luís Santos, não temos de facto muito tempo, temos muita gente, e convido-vos também a verem o nosso blog, muita gente com outras perspectivas, muitas dúvidas. É curioso, a Lígia, que está em Itália e que diz que tem provocado muitos italianos oferecendo a versão já traduzida em italiano do Códex 632, e que quando se juntam italianos, portugueses e espanhóis à conversa, reclamando ou não a nacionalidade do Cristóvão Colombo, a verdade é que se discute história e se discute Colombo como nunca. Há uma história engraçada. Quando eu publiquei o livro em Portugal, primeiro em 2005, e depois, mais tarde, recebi um e-mail de um italiano que sabia ler português. E ele disse-me: olha, eu li o seu livro. Ele era de Milão. Então assim, eu li o seu livro e estou mortinho que o livro seja publicado em Itália para ver a cara dos genoveses. E como é que estará a cara dos genoveses Não hoje em sei, dia? não deve estar Acima muito de tudo, se algum dia se vier a provar, que não sei também se é essa a necessidade, se há essa necessidade de provar que Cristóvão Colombo era português, o que é que vai mudar? Não muda nada, porque, vamos lá ver, só muda o nosso conhecimento da história. O que é que muda se descobrirmos que, afinal, o Júlio César não se chamava Júlio César, chamava-se Júlio Augusto? Não muda nada, é só um conhecimento que temos das coisas. Para todos os efeitos, eu acho que a questão de... O que fica do que eu investiguei, não fica a certeza que ele é português, mas não fica a certeza que ele é genovês. Muito eu acho que é uma espanhol. questão em aberto. Muito menos espanhol. A tese espanhola, então, a sustentação é fraquíssima. Fica em aberto, para mim fica em aberto, sem dúvida, quem era este homem. E se calhar é apropriado que fique, porque Cristóvão Colombo é um cidadão do mundo. Isso é, sem dúvida, um cidadão do mundo, daquele que foi também o novo mundo. Muito obrigada por terem estado connosco nestes curtíssimos 90 minutos para tentar dissecar aqui várias das teorias sobre a nacionalidade de Cristóvão Colombo. Nós terminamos dizendo que amanhã vamos abordar um tema bem mais atual, com raízes históricas, mas que estão um tema que está sem dúvida a abalar aquilo que é a nossa sensação de segurança no dia-a-dia. Será que o fundamentalismo islâmico está a ameaçar Portugal? É isso que vamos falar amanhã, quando forem 2 da tarde. Até lá, deixem-me dizer-lhe que vamos ficar com a nossa agenda. E o destaque da 2 vai hoje para mais uma grande aventura em direto do Maxime, com Luís Filipe Borges e companhia, que regressam em direto com o Sempre em Pé nesta segunda série. Amanhã voltaremos então às 2 da tarde. Eu conto consigo que tenha uma excelente terça-feira. Para a próxima quinta-feira, a Associação Mulheres em Ação sugere-lhe o encontro sobre liderança no feminino. No evento, serão apresentados estilos de liderança e formas de desenvolver o talento feminino. Os mais novos podem participar no ateliê de máscaras de monstros marinhos que o Oceanário preparou para as férias de Carnaval. Na próxima sexta-feira, serão apresentados os resultados de um estudo sobre a obesidade em Portugal. O estudo foi desenvolvido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Aproveito para visitar a exposição Biodiversidade, 100 anos da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. A Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais fez este ano 100 anos. Para comemorar este centenário, fez-se uma exposição que está exposta ao público no Museu da Ciência sobre a biodiversidade em Portugal. Esta exposição pode ser vista todos os dias, das 10 às 17, exceto à segunda-feira. Alerta para as perdas da biodiversidade em Portugal, para as espécies ameaçadas, para mecanismos e pequenos gestos cotidianos que possamos ter para preservar essa biodiversidade, e é extremamente importante que os jovens venham ver a exposição para os alertar para os pequenos gestos que podem ter para proteger a biodiversidade e as espécies ameaçadas em Portugal.